Futuros aprovados da Polícia Penal do Ceará. Agora eu quero parabenizar todos vocês que estão aqui participando dessa mega aula. Você está conferindo aqui tudo o que precisa para começar a se preparar. E nós queremos te agradecer por você estar aqui estudando com o Tiradentes Online. Aliás, você já deve estar por dentro das últimas notícias desse concurso. E a expectativa é que o edital seja publicado a qualquer momento. Então, esse é o momento de você focar na tua preparação para agarrar uma dessas 800 vagas previstas. O nosso objetivo aqui é ver você assinando a tua posse lá na Polícia Penal do Ceará. E o que eu tenho aqui para te mostrar vai mudar a tua preparação para esse concurso. Melhor que isso, vai te colocar muito mais próximo da aprovação. A área policial está com tudo. E aqui no Tiradentes já é tradição a gente bater recordes de aprovações nos concursos das áreas policiais. É por isso que hoje o Tiradentes preparou um desconto exclusivo no método usado por centenas de policiais aprovados nos últimos concursos, incluindo os primeiros colocados. Agora, nós queremos te guiar nesse momento pré-edital com um passo a passo prático e objetivo até a tua aprovação. Até porque os verdadeiros aprovados não vão esperar o edital sair para se preparar do jeito certo. É por isso que o curso completo Polícia Penal do Ceará Platinum está com as inscrições abertas e um desconto exclusivo para você que está aqui nesse aulão. É só você ficar comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo o que você vai receber. Para quem não sabe, o curso completo Polícia Penal do Ceará Platinum é um método completo para você estudar com o direcionamento certo e ser aprovado dentro do número de vagas. Nesse método completo, você terá a melhor combinação de métodos de estudos. Vamos lá. Você vai ter toda a teoria descomplicada, com atualizações pós-edital, exercícios, resoluções de questões, videoaulas para descomplicar o conteúdo, com PDFs exclusivos, materiais de apoio, simulados e muito mais. Ainda tem um bônus, um vai de meco impresso, mais uma camisa Polícia Penal Platinum para os primeiros matriculados. Tá incrível, né? Essa é a oportunidade que você precisava para investir na tua aprovação. Aqui você terá todo o direcionamento de professores especialistas com uma ampla experiência em concursos que vão agilizar o teu estudo só com conteúdo que realmente vai cair na tua prova. Nada de perder tempo com assuntos que não vão estar lá. É por isso que esse método é ideal para você que está aqui assistindo essa aula para ser o próximo policial penal do Ceará. Essa é uma verdadeira preparação completa e agora você vai descobrir o mega desconto que o Tiradentes liberou para você. Tá preparado? Então lá vai. Você vai ter 70% de desconto para entrar agora na turma da Polícia Penal do Ceará Platinum. Isso mesmo, 70% de desconto para você garantir a tua vaga hoje mesmo e começar a tua preparação. E olha só, normalmente para você obter esse curso completo você ia precisar desembolsar cerca de R$ 1.450, mas hoje você terá esse método completo para estudar com foco na aprovação por um preço incrível. Somente 12 parcelas de R$ 36,25 sem juros nenhum. Tá incrível. É uma preparação completa por um preço que cabe no teu bolso. E você só precisa de um clique rapidinho para estudar com um método que vai te guiar até a tua tão sonhada aprovação. O link para você efetuar a tua matrícula e conquistar a mudança da tua vida tá aqui na descrição desse vídeo. Você só precisa clicar agora e fazer a tua matrícula antes que essa oferta acabe e o preço suba. Porque sim, ela não vai durar por muito tempo e eu sei que você não vai perder uma oportunidade como essa. Chegou o momento de você concretizar o sonho da aprovação e o Tiradentes vai te mostrar o caminho. Então clica agora e vem. A gente espera na turma dos futuros aprovados na Polícia Penal do Ceará. Muito bem, pessoal. E aí? Tudo tranquilo com vocês? Tudo em ordem? Espero que sim. Seja bem-vindo à nossa live aqui, Polícia Penal, olha só, PP é o nosso objetivo. Professor, eu tenho veia para ser polícia, eu quero ser policial penal. Massa, vamos junto então, né? Vamos começar aqui, vamos ativar, né, todos os modos para a gente começar essa nossa live, que é uma live diferente, não é uma live de resolução de exercícios como a gente costuma fazer. Mas antes, se você não me conhece, sou o professor Eli Castro, professor de língua portuguesa aqui do Tiradentes Concursos, aqui do Tiradentes Online. Se você não me segue no Instagram, você tem que começar a me seguir, tá bom? Professor, não conheci o senhor? Conheça-me hoje. Conheça-me agora e depois você vai me seguir, tá bom? E a gente vai manter um contato mais próximo. Deixa-me dizer a você. Bom, expectativas que nós temos são as melhores possíveis. Como vocês já sabem, há uma probabilidade imensa de que a banca seja a IDECAM, famosa IDECAM, né? Professor, que banca maldita. Pois é, mas enfim, vamos lá.
Depois a gente fala mal dela, a gente fofoca a respeito da Idecam, famosa Idecam. A Idecam, na verdade, né? É probabilidade grande porque é a Banca Idecam que está organizando os concursos da área de segurança pública, né? Nos últimos certames, vocês já viram, Polícia Militar, Guarda Municipal, CFO, né? Então a gente sabe que há ali uma tendência a que a Polícia Penal seja exatamente também a Idecam, tá legal? O edital que nós temos aqui é um edital verticalizado, com todos os pontos, né, os últimos tópicos abordados, né, aquilo que a gente pode encontrar, né, seja a Idecam, seja outra banca. A ideia dessa live não é uma ideia de resolução de exercício, como eu dizia a vocês, mas de dar uma noção de cada ponto para você. Tipo assim, professor, caiu, veio o edital, e o edital é tal qual esse aí. Eu quero saber, primeiramente, o que é cada assunto desse, porque às vezes eu não sei, não tenho nenhuma noção do que seja. Aparece o nome do negócio lá que você nem que diabo é. E aí? Como é que eu fico? Né? Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai exatamente trazer, a partir desse momento, um entendimento do que é cada ponto do edital verticalizado. E também eu vou colocar uma proporção. Tipo assim, professor, em média, né, numa prova, veja, a proporção que eu vou usar aqui, o número matemático que eu vou usar aqui, você não vai somar não, tá? Tipo assim, numa prova de 10 questões, o senhor apostaria quantos por cento para em que caísse tal conteúdo, né? Então, por exemplo, o primeiro assunto aqui é a parte de compreensão e interpretação de textos. Em 10 questões, né? Quantas o senhor esperaria numa banca como Idecam ou outra próxima que seja, quantos por cento dedicados a esse tema? E aí a gente vai apontando cada assunto, tá certo? Repito, não é para você somar tudo, porque são 23 tópicos, são 23 pontos aqui nesse edital verticalizado. Tá legal? Então vamos começar aqui? Some comigo então? Some comigo, vamos nessa, ó. Beleza, tá aqui de o editalzinho verticalizado. Ah, professor, eu queria ver com o senhor aqui esse negócio, queria segui-lo. Então siga-me, ó, Prof. Eli C. Castro, com 2 Cs mesmo, tá? Você colocar Prof. Eli Castro já aparece lá, tá bom? Então tá aqui, siga-me no Instagram, quero que você seja meu seguidor, minha seguidora. Beleza? Vamos lá. Edital verticalizado, Polícia Penal, nível médio, como vocês já sabem. E aí esses são os pontos, né? Claro que aqui que a gente traz aqui, a gente no Tiradentes fornece essa sequência para você fazer aqui a sua conferência. Já estudei, né? Fiz tantas questões, né? Primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, né? E a gente sempre propõe um movimento dessa forma. Então vamos lá. Olha só. O que nós temos aqui é o seguinte. Esses são os tópicos, vamos passar muito rapidamente. Compreensão e interpretação, tipologia, figuras de linguagem, significação de palavras e expressões, relações de sinonímia e antonímia, ortografia, acentuação gráfica, crase, divisão silábica, a parte fonética que é imensa, morfologia gigantesca, locuções verbais, perífrases verbais, funções do Q e do C, a gente vai abordar um pouquinho de cada, tá? Formação de palavras, elementos da comunicação super improvável de cair, mas pode cair. A parte de sintaxe, um bololô de coisa, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal, emprego dos sinais de pontuação, elementos da coesão, função textual dos vocábulos e variação linguística. Ou seja, olha aqui para mim, é um curso de letras. Professor, eu quero abandonar tudo, vou abandonar a sua live agora, eu vou fazer vestibular, vou prestar Enem, fazer o curso de letras depois, aí daqui a 5 anos, quando eu me formar, a gente volta, que eu quero fazer esse concurso de novo, tá bom? Claro que eu tô brincando. Claro que você não vai fazer isso. É o curso de letras inteiro, mas aí, ó, não se assombra. Gente, vem cá. Vamos usar a matemática a nosso favor, né? Imaginemos na nossa prova 10 questões. Não, vamos ser generosos. Vamos imaginar 15 questões. Vocês acham que eles vão colocar em 15 questões 23 conteúdos? Nunca. Tá? 2. Toda banca tem preferências. Cacoetes. Adoramos isso, detestamos aquilo. Gostamos disso, não gostamos muito daquilo. De vez em quando a gente vai ali, pega aquilo lá e traz para cá. São os cacoetes, são as características de cada banca. E a gente sabe, eu sei as características. Eu vou passar para você aqui o caminho das pedras. Então, na verdade,
não é para você se assombrar, porque nunca vai cair tudo. Obviamente que você tem. Se você tem uma professora, eu estou me preparando, porque eu quero passar esse concurso, é importantíssimo para mim, para minha família, para o meu projeto, para minha questão de autoestima, eu já venho, já... Ok, então você tem que ver tudo. Você tem que saber o que é cada ponto desse. Entendeu? Claro que você vai jogar a luz naquilo que mais cai. Acho, por exemplo, muito improvável aparecerem, sei lá, de repente 2 questões de variação linguística. Ou uma questão de variação linguística. Vamos colocar uma de 10. 10% da prova dedicados à variação linguística na banca EDECAN. Muito improvável. Muito improvável. Mas você tem que saber o que é variação linguística. Porque e se cair? Né? Então você tem que focar naquilo que cai. O que é que historicamente cai? É isso aqui. Ok, então isso aqui historicamente cai? Cai, beleza. Isso aqui raramente cai, mas tem que saber o que é. Porque se cair lá, é ali que eu ganho a vantagem. Porque todo mundo veio pra cá e esqueceu aquilo lá. E eu, ainda. Eu sei o que é variação linguística. Eu me lembro desse negócio. Eu sei o que é variação diatópica. Eu sei o que é variação diafásica. Eu sei o que é variação diastrática. Eu sei o que é variação diacrônica. Se você tem essa noção, opa! Aí você vai ganhar vantagem na frente dos outros concorrentes, tá bom? Bom, vamos começar então a destrinchar o edital, tá bom? É um caminho das pedras, um mapeamento. A gente vai colocar cada ponto desse, dar um exemplo, 2 exemplos, colocar alguma situação e colocar o percentual de aposta numa prova de 10 questões. Não uma prova de 15, não uma prova de 20, não uma prova de 30 questões. Uma prova de 10 questões. Para cada tópico desse, qual o percentual que o senhor apostaria, levando em conta o histórico das bancas, em especial a EDECAN, né? Quer dizer, não é uma aposta assim... Eu aposto que o meu time vai ganhar hoje de 3-0. Não é essa aposta. É uma aposta baseada numa regularidade da banca. Tá bom? Então não é uma aposta aleatória. Tá certo? Vamos sumir então? Some comigo? Sumir. Bom. Primeiro ponto, compreensão e interpretação de textos. Qual é o percentual que o senhor me dá aí para esse tópico, professor? Percentual que eu dou aqui eu vou colocar em vermelho, tá? Em vermelho. Compreensão e interpretação de textos, eu coloco sempre, levando em conta a EDECAN em especial e qualquer banca próximo, 20%. Ou seja, 2 questões. As 2 primeiras questões tratando de compreensão e interpretação de textos. Importante você lembrar, não se trata da mesma coisa. Tem gente que pensa que é a mesma coisa, não é a mesma coisa, tá bom? Lembra que, e aí vamos lá rapidinho, né? A compreensão de textos diz respeito à informação que está explícita no texto, ó. Aquilo que está explícito no texto. Tá bom? Ou seja, visível, aquilo que está visível. Tá bom? Aquilo que está claro lá no texto. E a interpretação é aquilo que está exatamente implícito. Implícito no texto. Ou seja, aquilo que não é visível. Mas é deduzível. Tá certo? Ó, deduzível. É importante salientar isso. Então, o explícito é o que está escrito no texto. Então, eu dou um exemplo muito simples. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O exemplo que eu dou na aula teórica, não vou dar aula teórica. A aula teórica ela é bem maior. E a aula prática também é outra história. Mas eu dou um exemplo muito simples. Olha esse texto aqui, bem pequenininho. João foi à praia. Ponto. Lá passou a tarde inteira. Ponto. Quando voltou, estava com o calção molhado. Ponto. Acabou. Só isso. O texto é esse. Né? Você compreendeu tudo, sim ou não? O que é que está explícito aí para você? O que é que está explícito? Né? Está explícito o quê? João foi à praia, ele passou a tarde inteira na praia. Está explícito que ele estava com calção molhado. Explícito. Isso aí você compreendeu. Isso aí é a compreensão. Agora tem uma parte do texto que o texto não disse, que está invisível, mas que você pode deduzir. Gente, o texto disse em algum momento
que o João tomou banho de mar? De novo, ó. João foi à praia, ponto. Lá passou a tarde inteira, ponto. Quando voltou estava com o calção molhado, ponto. O texto disse em algum momento, explicitamente, que João tomou banho de mar? Ele não disse isso. Essa informação não está visível. Ela está o quê? Invisível no texto. Ela não é visível, mas ela é deduzível. Se o João estava com o calção molhado, o que é que eu deduzo? Poxa, o cara foi à praia, o cara passou a tarde inteira, o cara quando voltou estava com o calção molhado. Deduzo eu, pela lógica, que João tomou banho de mar. Então, uma questão de interpretação perguntaria isso. Entende? Ela vai dizer assim, aí ela vai usar os verbos mágicos, né? Vem cá, some comigo, ó. Questão de interpretação usa sempre os verbos mágicos, ó. Inferir, depreender, deduzir, concluir. Tá? Inferir, depreender, deduzir, concluir. São os verbos mágicos. Infere-se do texto que João tomou banho de mar. Sim, sim. Infere-se do texto. Isso não está escrito, professor. Isso não é visível. Isso é deduzível. É isso que é uma interpretação de textos. A compreensão é o que está escrito, que você viu, que o texto escreveu claramente. Entendeu? 20% eu dedico para esse assunto. Claro, compreensão e interpretação de texto é muito mais do que isso, tá? Detalhe, só para não esquecer, não deixar claro, não deixar dúvida, perdão. Inferir, depreender, deduzir, concluir são sinônimos. E toda vida que esses verbos aparecem numa questão, isso é sinal de que você está diante de uma questão de interpretação. Tá bom? Beleza? Segue o baile comigo. Vamos lá, o próximo ponto do edital. Tipologias e gêneros textuais. Olha aqui para mim. Quando a IDECAM coloca esse tópico nos seus editais, ela cobra. É fundamental que você conheça as 6 tipologias textuais e tenha uma noção do que seja gênero textual. Rapidinho aqui, eu vou paginar para você. Professor, acabou de sair o edital, olhei aqui, tem. Pois vai estudar que vai cair. E as questões da IDECAM são bem formuladas, são bem feitas. Então não é um assunto besta, é só um negócio de ler texto. Mas eu estou falando de 10% da tua prova. De uma questão. Vem cá comigo, some, por favor. Coloco aqui primeiramente como 10% da prova. Tá no edital a probabilidade de 10%, ou seja, uma questão. Tá bom? Então quando a gente fala de tipologia textual, vem cá comigo. Tipologia, eu estou falando dos 6 modelos tipológicos, que você tem que entendê-los, saber diferenciá-los na teoria e na prática. Modelo tipológico narrativo, tipologia narrativa, descritiva, dissertativa, que ela tem 2, né? Tem a dissertativa expositiva e a argumentativa. Depois temos a injuntiva. Ó, isso aqui tudo você tem que saber, tá? A preditiva e a dialogal. Professor, mas o senhor disse que essa live era a live do Caminho das Pedras. Então me diga aí o Caminho das Pedras, por favor. O que é que mais cai na IDECAM? Ou nas provas de polícia, de um modo geral, nas provas de segurança pública. As tipologias que mais aparecem são estas. A narrativa, a dissertativa expositiva, a dissertativa argumentativa e a injuntiva, tá? Então, dessas aqui, vou colocar 2 Vs aqui, 2 Vs aqui, 2 Vs aqui e aqui meio V. Ou seja, a probabilidade menor de cair injuntiva, tá bom? Muito bem, então isso aqui tem a ver com a classificação do tipo de texto. Cada texto escrito, ou é escrito num modelo tipológico, descritivo, narrativo. Aí, olha aqui para mim, começou a ler o texto, tá lá. João foi um menino muito levado quando era criança. Morou em tal bairro, tinha um estilingue, uma baladeira, matava animais. Certa vez estourou uma bomba na casa da vizinha, não sei o quê. Epa, que tipologia é essa aí? Ele está contando uma história, isso aí é uma tipologia narrativa. Ou então o texto começa lá dizendo assim, a segurança pública é um debate que a sociedade brasileira precisa manter a todo momento.
Note-se o que acontece no último trimestre do mês, do ano de 2023, com a divulgação da pesquisa tal, que trata de tal assunto, que explica isso, papapá. Opa, peraí, ainda não está contando a história, está falando sobre uma série de ideias, é um texto dissertativo. Entende? Então, é esse o cacuete que você tem que ter. Você tem que saber o tipo de texto que você está lendo, tá? Uma coisa é tipologia, outra coisa é gênero. Gênero é uma coisa mais complicada, é uma coisa mais ampla. Gêneros são, eu vou usar uma metáfora aqui. As tipologias são os pais e os gêneros são os filhos. Gostou dessa metáfora? Vem cá, te explico. Ó, eu vou pegar a tipologia narrativa como pai, tá? Os pais. Eu quero falar agora dos gêneros, professor. Eu quero os gêneros, eu não quero mais tipo, não. É que é o seguinte, cada... Tá aqui. Quando eu penso nos gêneros da tipologia narrativa, dos filhos, são modelos de texto que vão ter como parâmetro, como esqueleto, a narração. Ou seja, narrar é contar uma história, né? E quais são os gêneros que contam história, professor? Inúmeros. Ó, inúmeros. Olha, muitos. Eu vou colocar alguns aqui. Um conto. Então o texto da prova pode ser um conto. O texto da prova pode ser uma crônica, entendeu? Ó, o texto da prova pode ser uma fábula. O texto da prova pode ser uma lenda. Entendeu? O texto da história pode ser um fragmento de um romance, etc. Entende? Então, assim, os gêneros, todos esses textos aqui têm um único tipo. Qual o tipo dele? Narrativo. Todos eles contam história. Tá? Tipologia narrativa. Tipologia, tá? Ó, tchan, tipologia. E aí a IDECAM pode perguntar, em vez de perguntar qual é a tipologia, perguntar qual é o gênero. E aí confundir você. Então é importante ter essa noção, tá bom? É importante entender que são duas coisas diferentes, mas muito conectadas, tá bom? Beleza? Tópico 2 foi, tópico 3, vamos pro tópico 3, figuras de linguagem. Eita pau, vem cá. Ih, professor, eu não gosto quando cai, não. A IDECAM cobra com frequência? Não. Quem cobra com frequência é uma banca chamada AOCP, Instituto AOCP. Caso a nossa banca não for a IDECAM, for a AOCP, probabilidade de cair uma questão envolvendo de figuras de linguagem, sim. A IDECAM, por exemplo, nem coloca geralmente lá. O que a IDECAM gosta de querer saber é se o sentido é conotativo ou denotativo, que é o princípio das figuras de linguagem. Quando a gente fala de figura de linguagem, a gente está falando assim de quê, professor? Exatamente, de quê? A gente está falando de metáfora, metonímia, hipérbole, hipérbato. São muitas figuras de linguagem, mas algumas são as queridinhas. Eu vou colocar aqui 3 ou 4 para vocês, só para vocês terem noção. A ideia é dar uma paginada no edital, né? Vocês estão entendendo aqui o nosso itinerário? Estou te dando o caminho das pedras. É por aqui que a banda vai tocar. Você tem que ter uma noção de tudo para depois começar a estudar profundamente cada ponto desse. Vem cá comigo então, vem cá. Ó. Bom, primeiro vamos ao nosso percentual. A minha probabilidade, sendo a banca AOCP, a minha probabilidade aqui é de 10%. Tá? Ou seja, uma questão. Tá? Sendo a IDECAM, a minha probabilidade aqui é de 0,1%. Ou seja, eu coloco assim a chance muito remota. É provável que a IDECAM não coloque nem no seu edital. Tá? Eu coloquei 0,1% só para dizer assim, não foi zero, né? Porque vai que, né? Banca é banca, né? Banca é o bicho do cão. Bom, vamos lá então. Professor, ajude-me. Figuras de linguagem, só fala de quê? Né? Então, a gente pode falar, vamos pegar aqui, ó, metáfora. Né, ó. A metáfora ela é muito parecida com uma figura chamada comparação. São muitas vezes, essas duas aqui rivalizam. Mas uma é dentro da outra, ó. Uma comparação, vou começar pela comparação, tá? Quando eu digo assim, ó, Joana é como uma flor. Isso aqui é uma comparação.
É uma figura de linguagem? É. Eu estou comparando. Por que o senhor está comparando? Porque eu estou dizendo que ela é como uma flor. A metáfora, ela é muito parecida com a comparação, só que ela tem uma diferença. Qual é? Eu vou dizer assim na metáfora, ó. Olha como é a metáfora. A metáfora não vai ter esse elemento aí que vocês estão vendo. Ela não vai ter esse elemento que vocês estão vendo. Eu vou dizer assim, ó. Joana é uma flor. Acabou a conversa. Joana é. Entende? Não é que Joana é como se fosse. Joana é. Isso é uma metáfora. Entendeu? A comparação é quando eu uso esses elementos comparativos. Joana é como uma flor. Joana é feito uma flor. Né? Eu vou colocar aqui. Feito. Joana é parecida com. Parecida com. Né? Joana é tal qual uma flor. Isso aqui tudo é da comparação. Tudo é da comparação. A metáfora não vai fazer isso, certo? Uma outra figura de linguagem muito conhecida é a metonímia. Muita gente confunde. Oh, professor, a metáfora e a metonímia são muito parecidas. Nada a ver. Lembre-se de uma coisa. Metáfora é quando x é igual a y. Uma coisa é igual a outra. Metonímia não tem nada a ver com isso aqui, tá? Olha só. A metonímia é quando você usa uma palavra que se aproxima do que você quer dizer. Não entendi nada. Preciso de um teto para morar. Ei! Quando você diz que preciso de um teto para morar, vocês perceberam que o teto é um pedaço da casa? Não é? Tá aqui a porta, tá aqui a janela, né? Tá aqui o telhado, né? Aí tá aqui, ih, coisa pra caramba aqui. Aqui a outra janela, várias janelas, né? Telhado babá. Tá aqui tudo bonitinho, né? Tá aqui o número da sua casa. Tá aqui, ó, tem quarto, tem banheiro, tem tudo, né? Mas você disse o quê? Que você precisa de um teto. Você pegou a palavra teto, ó, você pegou um teto aqui. E o teto está representando tudo. A porta, janela, quartos, cozinha, né? Banheiro, quintal, tudo. Então, uma parte representou o todo. Então, quando a gente tem uma parte representando o todo, essa parte aqui é a metonímia. Entendeu? Deu para ver? Nada a ver com uma coisa igual a outra. Né? É quando uma parte representa o todo. Tá bom? Mais um exemplo para a gente fechar essa figura. Professor, vamos mostrar mais? Não. Aqui já deu, já. Só para você ter noção, tá? Se eu digo assim, ó. Tenho que trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Ei, o pão é uma parte também, que eu saiba. Ei, você trabalha para comprar pão? Professor, também. Pois é, você quer pão. Ah, não, professor, eu quero pão, eu quero um pedaço de carne, eu quero comer também peixe, né? Eu quero também tomar refrigerante, né? Cerveja, eu quero comer biscoito, né? Eu quero comer macarrão, né? Arroz, feijão, cerveja, uma latinha de cerveja aqui. Eu quero um monte de coisa, exatamente, mas o pão é uma parte, né? Que nem aqui, ó. O teto representa uma parte. Isso aqui é uma metonímia. Fechou? Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos agora ao próximo ponto do nosso edital. Significação de palavras e expressões. Bom, aqui, vem cá comigo. Essa parte está muito ligada ao texto. Geralmente é uma questão que pode até se passar como uma questão de interpretação, mas ela não é uma questão de interpretação e de compreensão. Ela é uma questão de vocabulário. Então, quando ele coloca significação de palavras e expressões, e ao lado ele coloca até o próximo ponto, que é uso de sinônimos e antônimos, tudo isso tem a ver com vocabulário.
Obviamente que você tem que... quanto mais vocabulário você tiver, melhor. Quanto mais leitura de mundo você tiver, melhor. Então, esse tipo de questão está no texto, ou seja, você está lendo um texto. O texto diz assim, bababá, bababá, bababá. Não obstante, né? Vamos sumir, some aqui comigo. Você está lendo o texto e de repente o texto está lá, blá, 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 ponto. Não obstante, vírgula, tal fato se deu porque... Peraí, professor. Eu não sei o que é não obstante, não. Não obstante é a mesma coisa que porém. Olha aí. Entendeu? Aí você tem que saber o que significa cada expressão, né? Por exemplo, você tem que saber, e aí vem um ponto, né? Que quando você diz assim, esse aqui é um caso muito clássico, né? De encontro a versus ao encontro de. Não entendi a diferença. De encontro a, vou colocar exemplos, tá? De encontro a é choque. É choque. Eu tenho positivo e negativo ou o contrário. Tá certo? Ó. Ou seja, a gente tem conflito. Então eu digo assim, olha para mim aqui. Meu ponto de vista vai de encontro ao seu. Estamos concordando ou discordando? Discordando. Então, de encontro significa discordância. Agora, o ao encontro, se eu digo, meu ponto de vista vai ao encontro do seu. Ah, não, agora a gente está concordando. Entendeu? Você pensa de um jeito, eu penso do mesmo jeito, é verdade. Entendeu? Aí, ó, aí deu liga. Certinho? É esse tipo de coisa. Tem que ficar atento. Não pode vacilar. Some comigo. Vem cá, ó. Então eu vou colocar aqui discordância. E aqui, concordância. Ah, não, aqui é convergência, né? Positivo, positivo. Ou negativo, negativo. Tá? Ou seja, aqui é concordância. Divergência ou convergência, tá bom? Beleza? Então, é esse o ponto, é isso. Claro, próximo ponto do edital, relações de sinônimo e antonímio. Bom, aí o básico, né, meu povo? Pelo amor de Deus, olha aqui pra mim. Sinônimo, significação parelha. Ele dormiu depois do almoço, ele cochilou depois do almoço. Sinônimo, né? Ele saiu logo, ele chegou logo, sair e chegar, antônimo. Né? É básico. Básico. Isso aqui faz parte da sua formação, não vamos vacilar. Vamos sumir? Deixa eu sumir aqui. Então não vou nem escrever nada, tá? Isso aqui faz parte da sua formação. Ortografia. Ah, esqueci de colocar as proporções. Foi mal. Professor, o senhor esqueceu as proporções. É verdade. A probabilidade nesse tópico aqui, eu coloco uma probabilidade, sendo de Decan, de 10%. É uma probabilidade de uma questão. Tá bom? Aqui do mesmo jeito, tá? Aqui basicamente a mesma coisa. Pode ser que caia uma questão envolvendo, sim, totalmente possível. Seria uma questão, tá? Como eu falei, não vá somar não, tá? Não vá somar, professor, 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Não é isso não, mais 10... Não é isso. Já falei pra você. É a probabilidade isolada em cada prova, tá bom? Muito bem, ortografia. Já vou colocar minha proporção, 10%. Sendo IDECAN, a OCP, o escambau. Digo uma coisa, nossa amiga IDECAN tem preferência pelo uso do hífen. Fundamental você conhecer os principais casos do uso do hífen. Olha aqui pra mim, é um monte de coisa, mas nunca cai um monte de coisa. Então assim, você tem que entender as regras básicas do uso do hífen. Eu tenho uma aula especial só tratando das regras básicas que mais caem. Depois eu digo, depois a gente vai ver, né? Quando a gente tiver com a turma, aí vai dar certo. Lá na aula a gente vai ver tudo isso.
E também, porque eu divido esse assunto em dois momentos. O primeiro momento são os casos mais utilizados, com 2 vocábulos. E o segundo caso é quando você tem prefixos. Então, assim, são 2 pontos assim abordados pra caramba. Então, ortografia, IDECAN, AOCP, cai muito isso aqui. Dificilmente vai aparecer aquela questão tradicional de ortografia. A palavra insosso é com 2 S, 3 S, C cedilho, diabo 4, como é que é? Não, é rara essa questão. A palavra paralisar é com Z ou com S? Entendeu? A palavra sessão, que sessão de cinema é com 2 S ou com C cedilha? Essa questão cada vez menos recorrente. Aquela questão que ele coloca lá, um monte de palavra, sim. Bancas como a OCP, IDECAN, CESP, que mais? Vamos pensar aqui outra que já organizou a parte de concurso de polícia, vamos pensar aqui. Vamos imaginar que fosse a UES, mesmo a UES, por exemplo. Improvável, muito improvável, tá bom? Agora, o uso do hífen não. Então vem cá comigo, rapidinho. Então eu divido o hífen em 2 partes. A primeira parte, por exemplo, né, ó. A primeira parte, não vou abordar tudo, não. Só um exemplo, só para você ter noção. A primeira parte, por exemplo, se eu tivesse a palavra como mesa redonda. Ó, mesa redonda. Quando a gente tem uma palavra como essa, ela tem hífen. Mesa redonda, quando significa conferência, né? Haverá uma mesa redonda para discutir tal assunto. Isso aqui é uma mesa redonda. Não é uma mesa que é redonda, porque uma mesa que é redonda não tem hífen. Mesa redonda. Tô falando de quê? Tô falando de uma mesa que é redonda. Tá aqui, ó. Aqui as pernas da mesa, tá vendo? Mesa redonda com hífen é uma conferência. Uma palestra. Entendeu? E assim por diante. E a segunda parte do uso do hífen é quando a gente... Isso aqui é um exemplo, tá? A segunda parte que eu explico muito é quando você tem prefixos. Por exemplo, uma regra muito conhecida no uso do hífen é quando o prefixo termina com uma letra diferente da letra inicial da base. Entendi nada. Por exemplo, vou colocar assim, ó. Vou colocar a palavra pronto. Semiárido. Vou colocar a palavra árido agora aqui. Ó. É desse jeito, professor? É sem hífen ou é com hífen? Sem hífen. Vou explicar para você, ó. Vou pegar essas duas, vou mudar a cor aqui, ó. Semi e árido eu vou colocar com a letra azul. Azul não, a letra roxa tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Por que semiárido é sem hífen? Porque o prefixo semi, ó, tá vendo a viagem? Que a viagem é essa, ó. Semi é um prefixo, tá, ó. E árido é a base, é o radical, não é, ó, da palavra. Então, o que é que acontece? Como o prefixo terminou com vogal I e a base começou pela vogal A gente vai usar aquela regra. Os diferentes se atraem. Portanto, não é hífen, é tudo junto, semiárido. Mas não é a mesma coisa daqui não, professor? Termina com A, mesa, e o R redonda começa com R? Não é, porque mesa não é um prefixo. Semi é um prefixo, quer dizer metade. Semiárido, metade, né? Uma banda dele, né? Uma parte, a metade é árida. Entende, ó? Não é o caso. Mesa redonda são 2 radicais. São 2 bases, ó. Base 1, que é mesa, base 2, redonda. Então são 2 procedimentos diferentes. Claro, existem as outras regras. Aqui é só para você ter uma noção. Forma correta sem hífen, junta todo mundo aqui, forma correta com hífen. Tá? Então, no caso da IDECAN, o trabalho dela maior é com esse modelo de questão envolvendo o uso do hífen. Claro, também pode ser a OCP, etc, etc. Segue o baile. Próximo ponto. Próximo ponto, acentuação gráfica. Aqui, meu povo, foco sempre existe a probabilidade de cair, como vocês sabem, né? E aí, muito importante, todo concurseiro, professor, eu quero passar nesse concurso. Então, revisa aquelas regrinhas básicas, né? Palavras oxítonas, quando terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, recebem acento, né?
Palavras oxítonas, quando terminam em ens, também recebem acento, né? Palavras oxítonas, quando terminam em es, né? Els, oi, ois, também recebem acento, né? Aí tem as regras das paroxítonas, as regras das proparoxítonas. Das regras, professor? Não é só uma regra, não? Não. Cuidado. Existe a proparoxítona real e a proparoxítona eventual. Ó, isso aqui você tem que saber isso aqui. E as paroxítonas, um monte de regra. Então, assim, é uma questão muito provável. Olha aqui para mim. Não dá para dormir no ponto. Prova de segurança pública, cair uma questão de acentuação gráfica é normalíssimo. Normalíssimo. Então, não vacila aqui. Foco também nas questões envolvendo acentos diferenciais. Isso pode aparecer também. Tá bom? Some aqui comigo. Vamos para os percentuais. Professor, o senhor não colocou os percentuais. Vamos colocar. Minha probabilidade é 10%. Sim, uma questão de 10. Totalmente possível, uma questão de 10, né? E outra coisa, né? Não se esqueça de que acentuação gráfica e ortografia estão na mesma tabela, né? Na mesma tabela, tá bom? Então, cuidado com isso. Próximo ponto, uso da crase. Ih, rapaz, já vou colocar aqui 10%. Crase sempre é um assunto possível. É sempre uma questão possível, né? Muito possível. Então, aqui, obviamente, você tem que saber que quando a gente trata do tema crase, o primeiro ponto, né? Lembrar que são duas as justificativas. Existem duas justificativas para a ocorrência de acento grave, né? Olha aqui para mim. Para quem já tá, professor, já tô quilometrado aqui, eu tô acompanhando a live e visualizando aqui. Pois é, existem dois tipos de justificativa para crase. O primeiro é quando a gente tem fusão de preposição a mais artigo a. Por exemplo, nós assistimos a série do Netflix. Haverá crase? Com certeza. Nós, quem assiste a. Preposição a série do Netflix. Isso aqui a gente chama de fusão de a mais a. Vou colocar o exemplo já aqui. Essa é a primeira justificativa. A segunda justificativa, expressões. Uso livre. Você tem as expressões. À noite, à tarde, à exceção de, à espera de, né? À maneira de, e aí vai. Às vezes, à força. São duas justificativas diferentes. A IDECAM, a OCP querem que você conheça essas duas justificativas. Vamos ver o exemplo aqui? Some aqui comigo, por favor. Então, um exemplo de cada. Ó, se eu dissesse assim, eu assisti, quem assiste a, ó, eu assisti a série do Netflix. Pronto, ó, a série, pronto, morreu. A série do Netflix. Pronto, tá vendo, ó? Ou, às vezes, vejo TV. Pronto, às vezes. São duas justificativas diferentes. Aqui é fusão e aqui é uso de expressão. Fundamental que você conheça essas duas justificativas. E dois, ênfase, que eu vou só dizer e correr. Lembre-se também dos casos facultativos. Caminho das pedras para você, tá? ênfase especial diante dos pronomes possessivos femininos no singular. Crase, probabilidade grande, casos facultativos, ênfase, tá, ó, antes dos pronomes possessivos femininos no singular, tá bom? Fundamental você anotar isso daqui. Probabilidade é gigantesca, sim, de cair esse assunto. Divisão silábica. Vamos lá ver. Probabilidade remotíssima. 0,1% para qualquer banca, tá? Divisão silábica é um tema muito elementar. Olha aqui para mim. É muito importante, obviamente, para acentuação gráfica. Às vezes a gente pode se enrolar no momento de separar uma sílaba. São muitas as regras, sim.
Mas uma prova de polícia penal, pegando o histórico, professor, bancas que já organizaram esse concurso, que o senhor se lembra? Ah, me lembro de várias bancas, né? Então já me lembro de CESP, me lembro de AOCP, lá no passado me lembro de outras bancas, até que nem existem mais, que organizaram esse concurso. Mas, mesmo olhando todo esse histórico, a probabilidade de cair uma questão envolvendo separação silábica é bem remota. A gente encontra muito isso em certas outras bancas, como CETRED, Quadrix, né? E geralmente para provas de nível fundamental, não nível médio. Então, divisão silábica é um tema que a gente não dá muita atenção, a probabilidade remotíssima, praticamente zero, né? Quase zero. Eu coloco 0,1 dizendo, olha, a chance é muito remota. Vamos sumir? Some. Próximo ponto, fonética e fonologia. Olha, caindo no edital, sendo a banca a OCP, a última que organizou, a OCP gosta. Eu colocaria aí 0,5% de chance de cair. Ou seja, meia questão, tá? Sendo a banca IDECAN, eu entro naquele número menor, 0,1%. Probabilidade muito remota, né? Agora, o que pode acontecer, né? O que pode acontecer é que eles podem não perguntar isso daqui, ó. Esse 0,1% tem muito a ver com som, fonema. Agora, encontros vocálicos e dígrafos, isso daqui é mais interessante. Então você tem que saber, por exemplo, o que é um ditongo, não é? O que é o tritongo, o que é um hiato, fundamental, tá? Até porque isso aqui dialoga com a acentuação gráfica. Entendeu? Ó, a acentuação gráfica tá aqui. Então você tem que saber o que é ditongo, tritongo e hiato. Entendeu? Dígrafos, probabilidade muito menor. Dígrafos vai mais para a OCP, muito mais para a OCP. Encontros vocálicos é fundamental e, como eu disse que a acentuação gráfica é 10%, o ditongo, tritongo e hiato está dentro daqueles 10%. Acho que você me entende, né? Agora sim, caiu uma questão para calcular quantos fonemas tem uma palavra. Isso aí é coisa de AOCP, não é coisa de IDECAN. IDECAN não tem essa tradição de pedir assim, quantos fonemas, se o dígrafo é consonantal, o dígrafo é vocálico, não. Mas encontros vocálicos, isso aqui é do jogo, sim, você tem que ter essa noção fundamental. Tá bom? Então, essa é a minha proporção para o tema fonética e fonologia. Se for em IDECAN, a probabilidade é de nem aparecer esse 10º tópico. Não aparece quando a IDECAN geralmente organiza os seus concursos. Geralmente ela não põe. E aí, professor? Mas ela vai colocar acentuação gráfica? Vai, sim, certamente. E aí você tem que saber o que é ditongo, tritongo e hiato. Tá bom? Beleza? Se for a OCP, aí ela vai colocar isso aqui tudo, desse jeitinho aqui. Aí você tem que saber o que é dígrafo, lembrar lá do RR, não é? Do SS, do CH, do NH, isso aqui tudo é dígrafo, tá vendo? Ó, dentre outros. Tá? Dígrafo é quando a gente tem duas letras que representam um único fonema, um único som. Tá bom? Beleza? Muito bem. Próximo ponto do edital, morfologia. Ah, isso aqui, meu povo. Ah, isso aqui não se brinca não, viu? Olha, eu vou colocar um número até maior. Eu vou colocar 15%. Eita pau! Primeira vez só colocou um número... não, primeira vez não, eu coloquei lá na interpretação de texto 20, meu povo. Morfologia. Olha aqui pra mim. Você tem que saber esse negócio. Vou até beber. Pra criar coragem. Pra dizer o que eu vou dizer pra você agora. Professor, eu quero passar nesse concurso e eu vou passar. O senhor me aconselha o quê? Estude morfologia. Você tem que saber todas as classes de palavras. Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, tudo. Você tem que ter consciência das 10 classes de palavras. Você tem que ter consciência de que essas 10 classes, elas mudam pra caramba. Você tem que saber a diferença do que é verbo e do que é locução verbal. Do que é adjetivo e locução adjetiva. Essa aqui é uma parte fundamental, gente. Então, assim, uma casca muito forte. Né? É uma casca dura do nosso edital. Então, assim, se eu fosse um concurseiro,
que eu estivesse começando agora, esse seria um assunto que eu sempre estaria estudando. Sabe aquele assunto assim, que eu sempre deixaria assim, poxa, toda semana eu tenho que estudar alguma coisa de morfologia. Porque a análise sintática vem daqui. Entendeu? O estudo do objeto direto, do objeto indireto, do adjunto adverbial, do aposto, tudo vem daqui. Então, fundamental, fundamental. Não vacila, tá bom? 15%, some comigo. Bom, eu não vou explicar aqui, vocês têm noção das 10 classes de palavras, né? Eu vou colocar rapidinho aqui só para você lembrar. Verbo, substantivo, artigo, adjetivo, advérbio, numerais, pronomes, preposições, conjunções e interjeições. São as 10 classes. Fundamental você entender esse movimento como um todo. Muita coisa, muita complexidade. Locuções verbais está dentro do tema morfologia, tá? O que seriam as locuções verbais é quando você tem as famosas perífrases verbais, né? Isso aqui está dentro dos 15%, obviamente, tá? Locução verbal, em vez de você ter um verbo, você ter 2, né? Ela vem estudando o assunto. Pronto, isso aqui é uma perífrase verbal, ó. Essa sombra tá com esse nome não, tá? Vem estudando é uma perífrase, ou seja, é uma locução verbal. Conjunto formado por um verbo auxiliar, seguido de um verbo principal. Tá bom? Fundamental, portanto, tá dentro dos 15%. Isso aqui é uma coisa só, tá? Ó, perífrase verbal tá dentro da morfologia, tá? Tá aqui o tema verbos, ó, o primeiro que eu citei aqui, tá bom? Segue o baile comigo. Funções do que e do se. Olha, probabilidade que eu coloco aqui, embora seja um tema muito complexo, qual a probabilidade que você me dá para cair uma questão envolvendo funções do que e funções do se? 10%. Ele é muito complexo. Ele está dentro, olha aqui para mim, ele está dentro da morfologia. Isso aqui está dentro da morfologia. Eu coloco 10% para você saber, por exemplo, ele pode perguntar, aquela pergunta clássica, né? Quando é que o que é pronome relativo, quando é que o que é condição integrante? Você tem que saber, você tem que conhecer pronome relativo de qual é salteado, condição integrante de qual é salteado. Você tem que ser íntimo dessas duas classes gramaticais. Fundamental. O se, né? Então, o se, quais as funções do se que eu tenho que saber? Vou colocar agora aqui para você. Então é fundamental que você... Eu não vou mostrar exemplo de 1 a 1, senão a nossa live dura aqui 10 horas. Entendeu? A gente não tem 10 horas aqui. Uma live de 1 hora só, a gente já está, inclusive, já se encaminhando para o fim, né? Vem cá ver comigo, ó. Vem cá ver comigo. Professor, diga-me aí o meu foco. Bom, funções do que 1 e 2. Funções do se 1, 2, 3. Vamos ver? Minha proposta de caminho das pedras para você. Aqui, pronome relativo. Fundamental. E o que? Conjunção integrante. Fundamental, né? Ó. E agora, funções do se. Pronome reflexivo. Fundamental. 2. Partícula passivadora ou problema passivador. E 3, índice de indeterminação do sujeito. Foco nestas dimensões aqui. Claro, podem cair outras coisas sim, obviamente, né? Próximo ponto, formação de palavras. E aí, professor, o que você me diz dos percentuais? Pois bora lá para os percentuais. Também deposito 10%, seja qual for a banca. Banca que coloca esse assunto no seu edital geralmente cobra. Tá? E aí, fundamental você lembrar os 2 principais processos, tá? Então aqui você tem que ter intimidade com a derivação e com a composição. Lembrando, derivação são 6 processos. 6 processos. E na composição só 2 processos. Né? Colocar só as abreviaturas aqui, ó. Prefixação, sufixação, prefixação e sufixação, parassíntese, regressiva, imprópria. E aqui, composição por justaposição
e por aglutinação. Claro que isso aqui é uma apresentação teórica, mas você tem que conhecer essas coisinhas todas. Professor, mas é muita coisa. Vai devagar, é claro, isso aqui é uma live de apresentação do edital para você. Tá bom? Então a probabilidade de cair é grande. Saiba isto, saiba pelo menos isso daqui. O senhor fala pelo menos porque existem outras? Sim, existem outras formas de processo de formação de palavras. Tá? Tem também a abreviação, não é? Tem também onomatopeia, hibridismo, estrangeirismo, neologismo, mas pelo menos aqui é fundamental. Você tem que passar por isso daqui, tá bom? Próximo ponto, com elementos da comunicação. Olha, a probabilidade aqui é remotíssima. Eu vou colocar assim, ó, 0,0001% de chance. É muito improvável, tá? Olha aqui para mim. Os elementos da comunicação é uma parte teórica que diz respeito à teoria da comunicação. Raríssimas são as bancas que cobram esse tipo de coisa. A OCP e a banca IDECAM, por exemplo, CESP, FCC, Sesgran Rio, raramente cobram, tá? Elementos da comunicação diz respeito a quem é o emissor, quem é o receptor, né? O canal de comunicação, contexto, é muito teórico. Então a probabilidade é remota. Nos cursos que a gente dá, a gente geralmente não vê isso daqui. Mas uma passeada rápida, você colocar aí elementos da comunicação, no Google você vai encontrar, coloca assim, Google Imagens, você vai encontrar como é algo bem elementar, probabilidade muito remota, tá bom? Some. Aí não, aí meu povo, aí nós estamos falando desse ponto aqui de 20% da tua prova. Posso falar até demais. Então assim, sintaxe. Relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos, parágrafos, período composto por coordenação, subordinação, é um número alto. Então, por exemplo, é aqui que a gente vai ter, né, a possibilidade de ter, por exemplo, a diferença entre sujeito e objeto direto, a diferença entre o objeto direto e o objeto indireto, você tem que saber isso aqui. A diferença entre o adjunto adnominal e o adjunto adverbial, a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal, você tem que saber essa diferença aqui, a diferença entre vocativo e aposto, entende, ó? A diferença entre o sujeito e o predicativo do sujeito, etc. Fora isso, as orações coordenadas e subordinadas, que é um mundo de gente. Então é muita coisa. Então, por exemplo, olha aqui para mim, por favor. Professor, orações coordenadas. Pois é, são 5 orações coordenadas. 5 modelos. Subordinadas. Temos 3 tipos de subordinadas. Vai devagar. Subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e adverbiais. Você tem que conhecer as 3? As 3. Chance de cair grande? Grande. É impossível, professor? Não, é totalmente possível. Vá devagarinho, aula a aula. Um dia de cada vez, meu povo. Um dia de cada vez. Como é que você se condiciona fisicamente para fazer o TAF? Como é que você está se condicionando para fazer o TAF? Hoje, nesse momento. Você está reduzindo a quantidade de calorias que você come? Provavelmente. Não comecei ainda não, pois comece logo. Vou começar a fazer vou caminhar, depois eu vou correr. Excelente. Depois vou entrar na academia. Excelente. É um passo a passo. Não tem como você, assim, num dia inteiro, ficar preparado para fazer o TAF. É um processo. Né? Então, não há muito mistério nessa história, não. É trabalhar. Estamos aqui para isso. Então, eu vou dizer, isso aqui é fundamental. Saber todas as funções sintáticas. E saber as orações coordenadas e subordinadas é um passo decisivo para a sua aprovação. Você pode se deparar com 2 questões envolvendo esse assunto. Até mais, eu coloquei 20%, sendo muito tímido aqui. Tá bom? Vamos lá, vamos sumir. Próximo ponto é concordância verbal nominal. Fundamental. 10% de chance é um ponto do edital enorme.
vale lembrar que a concordância verbal nominal, ela está conectada com a parte de sintaxe. Só lembrando, tá? Então, é fundamental aqui. Então, concordância verbal nominal. Ênfase. Professor, ênfase na verbal. Probabilidade de verbal é muito maior do que a nominal. A nominal sempre cai menos, tá? Então, por exemplo, professor, eu estou com pouco tempo de estudo. Foco na concordância verbal ou nominal? Foque na verbal. Tá bom? E outra, um aviso a você. Professor, comprei uma gramática. Abri no capítulo, fiquei triste. É regra pra caramba. Nunca cai em todas as regras. Cai em quais? Só algumas. Quais elas? Vou dizer agora que não dá tempo. No curso teórico eu explico. Sempre são 10 situações que eles geralmente roem o mesmo osso. Bens a Deus que continue. Eles sempre roem o mesmo osso. Excelente. Ótimo. Ótimo pra gente. Esse mesmo osso já é difícil de ser ruído por nós, mas se eles roem o mesmo osso já é melhor, não é? Então, não se desespere. Abriu lá, você vai ver umas quase 40 regras. Não cai em 40, só cai em 10. 10 situações, isso não é regras não. São 10 situações. Mas depois eu falo sobre isso na aula teórica. Tá bom? Some comigo de novo. Ponto importante. Regência verbal nominal. Olha, eu vou colocar aqui 10%, mas vou dizer uma coisa. Esse 10% aqui tá aqui dentro, viu? Tá aqui dentro da sintaxe. Porque eu só sei o que é objeto direto, o que é objeto indireto, o que é adjunto adverbial, o que é complemento nominal, o que é predicativo do sujeito, o que é adjunto adnominal e também o que é sujeito, tendo como noção o quê? Regência verbal nominal. Fundamental você conhecer a dinâmica das regências. Estou falando de verbos transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos, intransitivos e verbos de ligação. É fundamental que você conheça essas diferenças. Professor, se eu tenho uma aula específica para discutir isso, com toda a certeza do mundo. Eu coloco 10% de maneira tímida, mas não me arrisco a dizer assim, professor, pode cair uma questão pura, só de regência? Pode. E quando eu for resolver uma questão de, por exemplo, concordância verbal, eu posso precisar de regência? Pode. E se eu for resolver uma questão de oração subordinada, eu posso precisar de regência? Claro. E uma questão de sintaxe, eu posso precisar de regência? Você vai precisar de regência, não tem como. Então esses 10% aqui, na verdade, eles são muito tímidos. Para ser mais honesto, o valor que esse tema tem, esse tema 18 tem, é um valor, ó, veja, não é a probabilidade de questões, tá? O valor, vou colocar aqui, ó, o valor que esse assunto tem para a sua prova, eu vou dizer sem correr nenhum risco. Tem um valor de 50% na sua aprovação. Você tem que saber regência. Fundamental, fundamental. Quem sabe regência, sabe análise sintática, sabe orações subordinadas, sabe funções do si, concordância verbal, uma série de coisas. Mas depois eu justifico isso. Colocação pronominal, 10% sim. O tema colocação pronominal, fundamental. Do que o senhor está falando? Eu tenho um verbo aqui. E aí, os pronomes oblíquos, eu não sei não, professor. Pronomes oblíquos, o, a, os e as. O que mais? Lhe, lhes. O que mais? Me, te, se, nos e vos. Esses aqui são os pronomes oblíquos. Tá vendo aqui, ó? Aí o que acontece? Você pode colocar os pronomes oblíquos antes do verbo, nessa posição aqui, ó, que a gente chama de próclise. É a próclise. Essa bola aqui tá errada. Vou tirar essa bola daqui. Próclise. Tá certo, ó? Eu posso colocar na posição de mesóclise, que é no meio do verbo, ó. No meio do verbo. E posso colocar depois do verbo, que é a posição chamada de ênclise. Isso daqui, 10% probabilidade grande de cair. Ou seja, esses pronomes oblíquos, esses carinhas aqui, ficam numa dessas três posições. Ou antes do verbo, ou no meio do verbo, ou depois do verbo. Cai, cai. Não importa qual a banca. Não importa se é CESP, se é FCC, se é a OCP, se é o escambau. Chance grande e imensa de cair. Sinais de pontuação, professor, 10% mais uma vez, minha proporção é essa, tema importantíssimo, fundamental, tá bom?
tudo a ver com sua conexão com o texto, tá bom? Assim, é uma aula que eu sempre capricho, porque é uma aula que envolve muita coisa. Ela envolve sintaxe, ela envolve morfologia e envolve orações. Então, o tema pontuação está conectado com esses assuntos aqui também. Então, não há como você dispensar esse assunto. Você tem que ter uma bela aula de pontuação. Elementos de coesão, se for tanto a OCP quanto IDECAN, minha proporção 10% para as duas. E das duas, quem cobra mais e cobra mais difícil é a dona IDECAN. Então você tem que ter noção dos modelos de coesão, são dois tipos clássicos de coesão, não vou explicar tudo agora aqui, são dois, ou a coesão ela é referencial, ou ela é sequencial. Você tem que ter noção dos dois processos, entendeu? Olha aqui para mim. Aqui é aquela parte que a gente vai entender que o pronome oblíquo se refere a um termo para trás, é uma referenciação anafórica. Pode ser para frente, que a referenciação é catafórica. Pode ser para fora do texto, que ela é isofórica. Coesão pode ter natureza sequencial. IDECAN deita e rola com isso daqui. Quando a IDECAN coloca elementos de coesão, pode para trás, pode para cima, perdão. Vai cair. Vai cair uma questão sim. Quando ela não coloca, excelente. Aí é ótimo. E são questões bem capciosas, tá bom? A OCP cobra de maneira mais tímida, mas cobra também. Vamos sumir? Dois últimos tópicos, função textual dos vocábulos. Isso aqui é leitura, né, meu povo? Leitura, obviamente, tá dentro lá dos 20%, tá diluído, né? Eu posso dizer que isso aqui tá diluído lá nos 20%, sim, lá da compreensão e da interpretação de textos. Função textual dos vocábulos é a função que as palavras têm, né? Os vocábulos são as palavras. Então, não há muito que aprofundar aqui. E, por fim, um tema muito improvável. Eu vou colocar aqui 0,1%. Variação linguística, isso aqui para qualquer banca, tá, gente? Poucas bancas cobram. De fato, né? Poucas bancas cobram. A última que eu vi cobrar foi o Instituto Consulpan, cobrou esse tema. Bom, seguinte, olha aqui para mim. É o último tópico este. O que é a variação linguística? A variação linguística, ela é um ponto da linguística que aponta que as línguas variam. Então, por exemplo, nós temos a norma padrão, que é aquela norma que está na gramática, né, que é a primeira forma, né, as formas corretas, etc. Só que dependendo de região para região, você vai ter a língua portuguesa variando. Então, se você for, por exemplo, se você for ao Rio Grande do Sul, existe uma fruta que a gente chama aqui no Nordeste, chamada tangerina. No Rio Grande do Sul é bergamota. Isso é uma variação de palavra, né? Variou por conta de quem? Por conta da geografia. Tá aqui o estado do Ceará, tá aqui o estado do Rio Grande do Sul. Olha a distância dos dois, né? Essa variação a gente chama de variação diatópica. Por quê? Porque é a geografia, chamada também de variação geográfica. Foi a geografia que provocou a variação. Entendeu? Existe uma outra variação que é a variação no tempo, chamada de variação diacrônica. E aí tem a ver com o tempo, né? Então, por exemplo, lá atrás, lá na época do século XVIII, eu dizia Vossa Mercê quer alguma coisa? Hoje a gente fala, você quer alguma coisa? Vossa Mercê virou C, né? Variou, mas quem provocou essa variação? Foi a geografia? Não, foi o tempo, chamada de variação histórica ou variação diacrônica. A variação pode ser também relacionada a contextos, né? A gente vai dizer que essa variação é chamada variação diafásica, né? Então, dependendo do contexto, eu vou usar uma forma ou outra. A língua varia de acordo com o contexto, chamada de diafásica. E pode ser também, a língua pode variar
no que diz respeito a não contextos, mas grupos, né? Chamada variação diastrática, né? No caso, mas não é diafásica, é diastrática. Essa variação depende de ambientes, de grupos sociais que interagem dentro de um sistema único de língua. Bom, é um tema muito acadêmico, poucas bancas cobram, a OCP 0, IDECAN 0, CESP, FCC 0, FGV, tem algumas questões envolvendo esse assunto, pouquíssimas caem. Se cair no edital da gente, vamos ter que ver com profundidade. Mas olha, eu não entraria nessa agora não, tá? Tipo assim, professor, vou estudar isso agora. Tua prioridade não é essa, tua prioridade é outra coisa. Eu já falei da prioridade, né? Caminho das Pedras está aqui, morfologia, sintaxe, orações coordenadas subordinadas, pontuação, concordância verbal, regência, formação de palavras, compreensão e interpretação de textos, fundamental, a gente viu isso aqui. Que mais? Acentuação gráfica, no nosso caso, também cai, tem uma frequenciazinha também, que é coesão, tipologia textual. Né? Esses são os pontos assim, mais importantes. E aqui nós encerramos esta leitura verticalizada do edital, essa análise, né? Tocando em cada ponto do edital para você saber o que cai com frequência. Acho que eu te dei uma noção dessa prova. Eu fiquei falando aqui e as provas aparecendo na minha cabeça dizendo fala de mim, fala de mim, fala de mim. E eu trouxe tudo para vocês, tá certo? Espero que você tenha gostado. Fica conosco aqui, ó. Vem cá comigo. Deixa eu sumir um pouquinho aqui. Some. Professor, eu queria muito fazer esse curso, professor. Ah, então bora aqui, ué. Olha aí. Olha o nosso curso aqui como tá bonito. Olha aqui. Olha como tá bonito aqui. O nosso projeto para a Polícia Penal é esse aqui, ó. É o projeto Platinum, chique pra caramba. E olha o que o Platinum tem. Benefícios do curso. Metodologia de estudo. Olha só. Plataforma com as videoaulas, né? Tudo bonitinho aqui para ver smartphone. Videoaulas exclusivas, abordagem teórica completa, simulado online, acesso ao melhor conteúdo, garantia de atualização, conteúdo totalmente atualizado, né? Online ou quantas vezes você quiser, questões comentadas em videoaulas, 5 sessões tirar dúvidas com o professor. Olha que chique, né? Aí tá tudo. E aí, ó, aqui, como o curso já tá gravado, não vai ser exatamente comigo, vocês estão vendo, né? Ó, o português vai ficar com o professor Edivaldo, maravilhoso professor Edivaldo, tá aqui, ó. Aqui, cadê aqui? Só tem o Edivaldo por enquanto, né? Português, pronto. Polícia Penal presencial em casa sem professor, constitucional ainda sem professor, informática também sem professor, 700 questões com o Cardoso, tá aí a galerinha, tá aqui o professor Jackson também, show de bola, e toda a turma aqui da Polícia Penal, tá bom? E olha o valor aqui, ó, olha o valor aqui, olha o valor, né? 70% de desconto, né? E aí o que acontece? O custo sai de 1.400 para, olha aí, gente, 12 de 36. Fecharia, né? Isso aqui é um McDonald's e McDonald's e um milkshake de morango, né? Dá 40 pilas aí, ó. Tá vendo? Então aqui, você parcela em 12 vezes, muda a sua vida e a coisa vai fluir, vai acontecer. Olha aqui pra mim. Forte abraço. A gente se encontra em breve. Siga-me no Instagram e vamos juntos nessa caminhada. Foi, gente. Tchau. Futuros aprovados da Polícia Penal do Ceará. Agora eu quero parabenizar todos vocês que estão aqui participando dessa mega aula. Você está conferindo aqui tudo o que precisa para começar a se preparar. E nós queremos te agradecer por você estar aqui estudando com o Tiradentes Online. Aliás, você já deve estar por dentro das últimas notícias desse concurso. E a expectativa é que o edital seja publicado a qualquer momento. Então, esse é o momento de você focar na tua preparação para agarrar uma dessas 800 vagas previstas. O nosso objetivo aqui é ver você assinando a tua posse lá na Polícia Penal do Ceará. E o que eu tenho aqui para te mostrar vai mudar a tua preparação para esse concurso. Melhor que isso, vai te colocar muito mais próximo da aprovação. A área policial está com tudo. E aqui no Tiradentes já é tradição a gente bater recordes de aprovações nos concursos das áreas policiais. É por isso que hoje o Tiradentes preparou um desconto exclusivo no método usado por centenas de policiais aprovados nos últimos concursos, incluindo os primeiros colocados.
Agora, nós queremos te guiar nesse momento pré-edital com um passo a passo prático e objetivo até a tua aprovação. Até porque os verdadeiros aprovados não vão esperar o edital sair para se preparar do jeito certo. É por isso que o curso completo Polícia Penal do Ceará Platinum está com as inscrições abertas e um desconto exclusivo para você que está aqui nesse aulão. É só você ficar comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo o que você vai receber. Para quem não sabe, o curso completo Polícia Penal do Ceará Platinum é um método completo para você estudar com o direcionamento certo e ser aprovado dentro do número de vagas. Nesse método completo, você terá a melhor combinação de métodos de estudos. Vamos lá. Você vai ter toda a teoria descomplicada, com atualizações pós-edital, exercícios, resoluções de questões, videoaulas para descomplicar o conteúdo, com PDFs exclusivos, materiais de apoio, simulados e muito mais. Ainda tem um bônus, um vai de meco impresso, mais uma camisa Polícia Penal Platinum para os primeiros matriculados. Tá incrível, né? Essa é a oportunidade que você precisava para investir na tua aprovação. Aqui você terá todo o direcionamento de professores especialistas com uma ampla experiência em concursos que vão agilizar o teu estudo só com conteúdo que realmente vai cair na tua prova. Nada de perder tempo com assuntos que não vão estar lá. É por isso que esse método é ideal para você que está aqui assistindo essa aula para ser o próximo policial penal do Ceará. Essa é uma verdadeira preparação completa e agora você vai descobrir o mega desconto que o Tiradentes liberou para você. Tá preparado? Então lá vai. Você vai ter 70% de desconto para entrar agora na turma da Polícia Penal do Ceará Platinum. Isso mesmo, 70% de desconto para você garantir a tua vaga hoje mesmo e começar a tua preparação. E olha só, normalmente para você obter esse curso completo você ia precisar desembolsar cerca de R$ 1.450, mas hoje você terá esse método completo para estudar com foco na aprovação por um preço incrível. Somente 12 parcelas de R$ 36,25 sem juros nenhum. Tá incrível. É uma preparação completa por um preço que cabe no teu bolso. E você só precisa de um clique rapidinho para estudar com um método que vai te guiar até a tua tão sonhada aprovação. O link para você efetuar a tua matrícula e conquistar a mudança da tua vida tá aqui na descrição desse vídeo. Você só precisa clicar agora e fazer a tua matrícula antes que essa oferta acabe e o preço suba. Porque sim, ela não vai durar por muito tempo e eu sei que você não vai perder uma oportunidade como essa. Chegou o momento de você concretizar o sonho da aprovação e o Tiradentes vai te mostrar o caminho. Então clica agora e vem. A gente espera na turma dos futuros aprovados na Polícia Penal do Ceará.